Nasce Bacurau é o quê? E o menino fala, é gente. Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito de fato. Mas você tá falando desse voo do vampiro, ele vai aos poucos trazendo. Então, esse momento, esse terceiro momento da Pixar, né, é marcado por uma questão da saúde. Boa noite, vai começando aqui mais um Clube dos Quatro, dessa vez para homenagear Bruce Lee, que faria aniversário no próximo dia 27 de novembro, seria 85 anos, e eu tô aqui com ele, direto de Curitiba, Cid Vasconcelos. Boa noite, Cid. Boa noite, Hugo, boa noite, Bruno, boa noite, Eupídio. Curitiba agora está um calor danado, então quem se habituou a me ver aqui todo encasacado, tá fazendo um calor. E é isso, já chego aqui dizendo, vamos falar sobre o filme do Bruce Lee. Será que é filme do Bruce Lee? Não é? De outro ator? Enfim, a gente vai discutir um pouco sobre isso daqui pra frente. Mas quero lembrar vocês, para vocês deixarem um like nessa live, vocês também compartilharem essa live com todo mundo, aí seus amigos nas redes sociais, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. É isso aí, só eu esqueci de falar, né? O nome do filme é Jogo da Morte, de 1978, não é? Dirigido por Robert Clouse. Então é esse o filme, o Game of Death, né, em inglês. Estou aqui também com o Bruno, direto do Rio, direto do Niterói. Boa noite, Bruno. Boa noite, Hugo. Boa noite, Eupídio. Boa noite, Cid. Vamos falar um pouco do ídolo do Quentin Tarantino. E homenageou ele também. O filme Era Uma Vez em Hollywood, e vamos continuar essa homenagem aí. Isso aí, também aqui direto de Montes Claros, o grande fã de Bruce Lee, o responsável por essa live que tá acontecendo, Eupídio Rocha. Boa noite, Eupídio. Yeah! É isso aí, então essa brincadeira, vamos lá, Eupídio, dá aqueles recadinhos iniciais para falar, contextualizar um pouquinho sobre quem foi o Bruce Lee e qual foi a desse filme Jogo da Morte, que Bruce Lee morreu em 73, não é isso? Um pouquinho, não, 73, e esse filme é de 78, então fala um pouquinho aí para contextualizar. O Bruce Lee é um ídolo, né, das sessões de matinê e dos filmes de artes marciais. Um gênero que saiu de Hong Kong e que conquistou o mundo, né, com todas as suas variações, né? A gente já fez estudos sobre o cinema de Hong Kong, então tem desde os filmes de artes marciais até os filmes de arte marcial fantástica, passando pelos filmes policiais, né, e seguindo até o suspense mais elaborado e chegando ao novo cinema chinês hoje, né? Hong Kong não existe mais como um cinema independente, né? O cinema produzido em Hong Kong hoje está dentro do cinema chinês. Então é um cinema que perdura até o momento em que o acordo entre o Reino Unido e a China termine e Hong Kong passa a fazer parte do grande universo, da grande pátria-mãe China, né? Esses filmes são filmes que sempre fizeram muito sucesso nas sessões de matinê, são filmes que estão muito ligados a figuras como Jack Chan e, obviamente, ao Bruce Lee, que foi o primeiro grande ídolo, né? O Bruce Lee, ele vem de Hong Kong para os Estados Unidos, abre uma academia de artes marciais, começa a ensinar os atores, né? Vai trabalhar como coreógrafo de cenas de luta e depois de um tempo ele volta a Hong Kong e aí os Shaw Brothers, né, que são os irmãos, um dos pilares do cinema de Hollywood, eles resolvem produzir esses filmes de ação, de artes marciais, por causa do Kung Fu, o Karatê, o Jeet Kune Do, que são as artes marciais que estão se esparramando pelo mundo, e o Bruce Lee é o grande pilar desses filmes. O Bruce Lee fez 4 filmes e meio. O que nós vamos discutir aqui é justamente o filme meio, que é o Jogo da Morte. Por quê? O grande sucesso da carreira do Bruce Lee é o Operação Dragão. Operação Dragão é uma superprodução de Hollywood e dos Shaw Brothers, né? Os brothers contratam um diretor ocidental para que ele conduza a narrativa de um modelo oriental, meso-oriental, meso-ocidental, que vai agradar tanto ao pessoal de Hong Kong quanto a esse mundo de consumidores que estão aqui na Europa, nos Estados Unidos, na América, na África, no Oriente Médio, etc. E é o Robert Clouse. O Robert Clouse é um artesão. Ele vem de
de uma produção de dramas e depois ele vai para o cinema de ação, para o cinema policial. O Robert Clouse é o cara que vai dirigir alguns dos primeiros filmes do Jack Chan depois da morte de Bruce Lee. Então, efetivamente, ele faz isso. Ele ocidentaliza essa produção e dá um toque mais hollywoodiano, estadunidense para esses filmes. O Operação Dragão nasce dessa ideia. É um filme absurdamente lucrativo. É o único filme do Bruce Lee que, inclusive, tem dados de bilheteria auditáveis. O filme custou $850 mil e rendeu $90 milhões. Isso em 1973. O grande lance é que 3 meses antes do filme ser lançado, ou 3 meses após o lançamento do filme, o Bruce Lee falece. E aí o filme é um sucesso absurdo. $850 mil, rendeu 90 milhões. Os olhinhos dos Shawn Brothers e da Warner Bros. Falam assim, nós temos que fazer um outro filme. Então, o que nós vamos fazer? Tem as cenas de um filme que o Bruce Lee estava filmando em 1972 e ele interrompeu a filmagem para trabalhar na Operação Dragão. Algumas cenas desse filme estavam executadas, vamos dizer assim. Era um filme dirigido pelo Bruce Lee, porque a partir de um determinado momento o Bruce Lee também se torna o diretor dos seus filmes. Mesmo que ele não assine a direção, toda a coreografia, a história, o roteiro, a ideia do filme sai da cabeça dele. É um grande astro, vamos dizer assim. E aí o Robert Clouse, novamente, né, é convocado para fazer esse necrofilme. É um Frankenstein cinematográfico. É um legado mortuário. É um filme que tem pessoas que amam, porque nesse filme você tem a oportunidade de ver o Bruce Lee pela última vez, e é um filme que é execrado por várias pessoas, porque ele é uma grande mistureba. Não tinha no filme original do Bruce Lee nada a ver com máfia, não tinha nada a ver com uma conspiração de quem controla o show business de Hong Kong e que quer controlar a vida desse ator, né, que está começando a despontar, e esse ator é o Bruce Lee, né, que é interpretado nos primeiros momentos do filme por um dublê. Num determinado momento, coloca-se uma máscara de papelão na cabeça do cara para falar que é o Bruce Lee. Nos outros momentos, ele está usando óculos escuros, está usando a peruca para lembrar o Bruce Lee e evita-se closes. O Bruce Lee só aparece nos últimos momentos do filme. Então, esse Jogo da Morte ele é um necrofilme. A definição é isso, um necrofilme, um Frankenstein no sentido que você está juntando pedaços e até morbidamente, né, questões de mortos, né? Ele está reciclando os mortos, né? O Jogo da Morte ele basicamente é uma grande teoria da conspiração, onde você tem uma máfia que controla o show business de Hong Kong e eles vão forçar esse ator, que é o Billy Law, que seria o Bruce Lee, a trabalhar, a obedecer às normas dessa máfia, porque eles controlam tudo e eles estão esparramados em todos os setores do entretenimento. Quem não compactuar com eles vai ser morto, e vai ser morto de diversas maneiras. Existem algumas coisas no Jogo da Morte que reforçam essa morbidez, né? Uma coisa até muito cruel, profética, ou para quem gosta de teorias da conspiração, né? O personagem do Billy Law, ele morre na hora que ele dá um salto numa determinada cena, um dos criminosos atira nele com uma pistola, né? Essa pistola não tem uma bala festiva, uma bala verdadeira, e aí ele morre, né? É o que aconteceu com o filho do Bruce Lee, o Brandon Lee, nas filmagens do Corvo, em que, por um erro lá, a bala que não funciona como a bala de festim acaba atingindo o Brandon Lee, ele morre. Inclusive morre muito jovem, no auge da carreira, com a possibilidade de se tornar um grande ator. Quem assistiu o Corvo do Alex Proyas, né, com o Brandon Lee, sabe que é um filme muito paradigmático dos anos 90, né? E a família do Bruce Lee tem isso, né? A filha do Bruce Lee, ela vai enveredar também pelos filmes de ação, ela
ela chega a fazer alguns filmes, mas depois não faz sucesso. Mas tanto o Bruce Lee quanto o filho, o Brandon Lee, tem isso. É como se a família tivesse uma maldição, que volta de novo à teoria da conspiração, né? O Bruce Lee teria sido morto por essa máfia, o Bruce Lee teria sido morto porque ele levou os segredos das artes marciais para os Estados Unidos e não deveria fazer isso. Ele ensinou aos brancos as lendas, os segredos das artes marciais. Então, é basicamente isso. O Jogo da Morte é isso, é um necrofilme, um Frankenstein. É uma boa definição para ele. Particularmente, eu acho o final do filme brilhante. Eu acho que a cinética do Bruce Lee, a maneira como é que ele se movimenta, os gritinhos que ele dá, a maneira como é que ele tem um brilho nos olhos, e a câmera gosta do Bruce Lee, sabe? O Bruce Lee é um cara que nesses últimos minutos, que inclusive nem são filmados pelo Robert Klause, né? São, na realidade, dirigidos e coreografados pelo próprio Bruce Lee, o filme ganha. Mas até chegar nesses últimos 15, 20 minutos, é uma grande falação, um grande clichê, vamos dizer assim, de filme policial e de arte marcial de segunda linha. Um filme B. Eu queria chamar a Cid aqui para falar um pouquinho também. Não sei se Cid está com alguns probleminhas, não sei se agora funcionou. Vamos lá. Então, é um filme assim, né? A gente falou que o Bruce Lee, ele faleceu em 1973 e esse... Não sei se eu queria saber se para Eupídio e Bruno também está travado. Tá bem travado. Tá travado ainda. O Cid está paralisado. Posso prosseguir enquanto o Cid tenta resolver esse problema? Vai lá, Bruno. Olha. Beleza. Eu tava esperando o Cid falar, né? Até porque eu sei que ele ia apontar problemas, né? E eu queria reforçar esses problemas para depois fazer o que eu ia fazer. Nesse filme? Será que tem? Então, mas eu acho que a maioria se reduz ao que o Eupídio falou, né? Sobre o seu necrofilme e todos os problemas que advêm do fato de que você não tem o filme, né? A troca dos atores, a confusão que isso pode gerar, a incoerência narrativa, a incoerência artística, que é a pior delas, né? Porque você pode ter uma incoerência técnica se você está utilizando isso por um conceito artístico, uma experimentação. O que definitivamente não é o caso, parece surgir de fato de um surto de popularidade do Bruce Lee, totalmente justificável, e que esses estúdios se apressaram, né, para produzir certos materiais, dada essa discrepância, né, de filmes que o Bruce Lee produziu em vida, 4,5, com o que é lançado depois a partir dessas reciclagens. Mas um momento de passagem de pano seria porque eu fui introduzido ao cinema de Hong Kong a partir dos filmes do Bruce Lee, e eu não assisti só o Jogo da Morte, eu assisti alguns, e eu encontrei exemplares piores do que o Jogo da Morte, e quando cheguei nesse, lógico, todos esses problemas eles se manifestaram durante o filme, eu não ignorei nem negligenciei, mas busquei ressignificar de alguma maneira, porque, cara, essa é a melhor postura que você pode ter diante de um filme ruim, é tentar ressignificar para não sentir que o seu tempo foi totalmente perdido. Mas, enfim, eu achei muito avançado, no sentido de, se a gente pensar, né, no 1978, era uma época que o cinema de ação ele não tinha se consolidado. Então, se a gente confrontar principalmente com a produção norte-americana, que quando a gente fala de gênero cinematográfico, a gente está falando principalmente do cinema hollywoodiano, em termos dos elementos que serão essenciais para a construção do gênero de ação. Por exemplo, as cenas, as coreografias de luta, né? Eu acho que elas são extremamente avançadas, até porque conta com esse elemento da arte marcial, com o Bruce Lee, com um grande marcialista. Se a gente pegar os gêneros, né, que contribuíram para a formação da ação nos Estados Unidos, como o policial e o faroeste, você não tem coreografias de luta, os confrontos são aquela coisa meio esquisita, de os caras se agarram, jogam o outro no chão e termina esse confronto. Então eu achei essa questão das cenas de luta boas, e eu também achei essa questão de sensorialidade, de senso de espaço, de espacialidade do filme muito avançado. E eu acho que isso se resume nessa cena aqui do Bruce Lee com esse jogador de basquete que eu não vou saber pronunciar, porque Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar, porque com uma discrepância de altura, muito bem enquadrado, você tem um jogo de câmeras, uma montagem que acompanha, construindo, né, esse ritmo e tudo mais,
que vai acabar contribuindo artisticamente mesmo para o cinema de ação. Então eu acho que eu fiz o caminho inverso, né? Eu acho que primeiro eu atribuí valor aos filmes de ação para depois atribuir valor ao que eu assisti aqui, do que o contrário. Então não é algo intrínseco ao filme, mas é como se eu tivesse atribuído minha experiência com o cinema de ação para esse filme e ver essas coisas sendo construídas. E assim, tem filmes do Bruce Lee que eu achei mais problemáticos porque entravam em questões étnicas, raciais, pesadas até, do confrontos na Ásia, entre China e Japão. Então, por isso, quando eu cheguei no Jogo da Morte, foi o primeiro filme que eu consegui aproveitar de fato. Como eu falei, a partir de um esforço de ressignificação, apesar de todos os problemas que a gente mencionou aqui. Então, por essa relação com esses elementos que vão construir o cinema de ação, eu simplesmente aproveitei. E essa cena aqui, eu acho que, como o Pete falou, são os momentos bons do filme. Se é o suficiente para compensar todo o resto, aí vai do individual de cada um. Bom, voltando para o que eu estava falando aqui antes de cair, é o seguinte, é um filme que é de 1978, Bruce Lee morre em 1973. Então já fica a pergunta, para que fazer esse filme, né? O ator nem tá ali. E aí, o seguinte, acho que a gente já falou aqui, o Eupídio falou isso, que no começo do filme você tem um ator encenando o Bruce Lee, quando ele vira de frente, se coloca uma cartela com o rosto do Bruce Lee na frente, né? Em determinado momento, isso vai ser abandonado, a gente vai utilizar o rosto mesmo do cara. Tudo bem, o diretor vai trazer o ator sempre com óculos, alguma coisa tapando o rosto, na penumbra, para disfarçar um pouco, mas em vários outros momentos vai mostrar o rosto do cara mesmo. Ou seja, o diretor tampouco está se importando se vai se mostrar ou não. O filme, na verdade, é um grande colchão de retalho. Assim, a gente já falou aqui sobre filmes curtos, filmes longos. É um filme de 1h40. O Eupídio chegou a falar que o Bruce Lee teria feito 4,5 filmes. Tem um amigo aqui no Letterboxd, que o nome dele é Daniel França. Ele, pelo visto, deve ter contado. São 12 minutos só, de 1h40 de filme, que o Bruce Lee aparece nesse filme, velho. 12 minutos. Na capa desse filme tá lá, inclusive, acreditando até o Chuck Norris, porque o Chuck Norris aparece ali no prelúdio. Sabe, assim, é um filme, é pavoroso, né, que um filme desse tenha sido concebido. É pavoroso que as pessoas tenham realmente assistido e pagado para assistir um filme desse. Para mim, chega a até ser como é que eu posso dizer? Uma ofensa, né, ao que, em tese, o filme deveria funcionar como uma homenagem para o Bruce Lee, acaba sendo ofensivo, né? É um filme que não tem pé nem cabeça, o diretor não se decide sobre o que ele quer, aí vai ficar remontando cenas de outros filmes nesse filme aqui. Cara, realmente, como o Pedro falou, é um Frankenstein aí do cinema, e assim, é horrível, mas é horrível mesmo. Não vou dizer aqui que perdi 1h40 da minha vida, não. Eu acho que o cinema tem isso, né? A gente vai ter experiências negativas com alguns filmes e faz parte do jogo. Mas eu fico espantado realmente como fizeram esse filme, né? E assim, acho que a gente já falou aqui, o filme, eu falei, na verdade, acho que o melhor filme do Bruce Lee, a melhor homenagem feita dentro do que para mim o Bruce Lee representa ao cinema, de uma forma geral, foi o que Tarantino fez com ele, tomando porrada do Brad Pitt ali em Era Uma Vez em Hollywood, velho. Que, olha, esse filme realmente é para esquecer. Eu entendo a fala de Cid, mas é claro, assim, tem uma questão do contexto, né? O porquê que o filme foi feito é a questão mercadológica, esse é o contexto de você explorar a imagem do Bruce Lee para todo um mercado que se alavancou ainda mais, principalmente no pós-mortem dele. Mas não é. Só um minuto, só um parênteses aqui, Hugo. Desculpa te interromper. A questão é, quando eu falo do que ele foi feito, esse filme poderia ter sido feito como uma homenagem do Bruce Lee, utilizando essa mentalidade de você fazer um filme em homenagem a esse ator, a esse, né, lutador, mas sem precisar ficar nessa de utilizar
imagem dele de outros filmes aqui, pô. A homenagem surtiria efeito com outro ator atuando no lugar do Bruce Lee. Mas não é homenagem, é isso que eu estou dizendo. Não é homenagem, é exploração mercadológica da imagem do Bruce Lee. Sabe um paralelo interessante? É o que estão querendo fazer com a IA hoje. Estão querendo resgatar, e eu acho que teve uma polêmica dessa com o Robin Williams. E James Dean também. Mas do Robin Williams eu vi recentemente que já tem pessoas fazendo vídeos por IA com o Robin Williams, e a filha dele foi lá e reclamou, né? E aí sobre fazerem filmes com outros personagens, aí o James Dean entra também. Então tem muito isso, né? De você aproveitar um material simplesmente para fazer a exploração mercadológica dele. E tem outra questão também, que é ao que esse tipo de filme se propõe. Não só esse, mas vários outros do gênero. Aliás, não como o que se propõe, mas o que vários diretores propõem a partir desse tipo de filme, que é criar uma trama qualquer, e o que importa são as cenas de luta. Isso aqui fica muito claro nesse filme, que o diretor, ele pouco tá, assim, ele sabe, eu imagino que ele sabe que ele tá fazendo uma coisa bizarra quando ele cola o rosto do Bruce Lee na cara do ator, né? Mas eles não, aquilo, eles sabem o que é que o fã quer ver. O fã quer ver uma história qualquer, mas ele quer ver o Bruce Lee lutando. Então, essa não concorda? Aquela cena do boxe, que o Bruce Lee nem está, demora demais, e uns socos horrorosos. Então, eu sinceramente, o diretor não está preocupado com porcaria nenhuma nesse filme. Ele está colando cena ali, uma atrás da outra, de qualquer jeito, vai colando, deixa rolar, não deixa rolar. Ficou bom assim, vamos para outra cena, e cola na sequência, e é isso. Porque até as cenas de luta mesmo são assim, foi o que eu também falei em off aqui. Se a gente for pensar em questão de coreografia, de artes marciais, a gente tem Jet Li e tem o Jackie Chan. Não, calma. A questão não é coreografia, a questão é Bruce Lee lutando, esse é o meu ponto. Eu vou defender o meu aqui, que Jet Li e Jackie Chan entregaram muito mais de luta do que o que o Bruce Lee fez. Sim. E o que o Bruce Lee faz nesse filme, inclusive. Seja o Bruce Lee ou seja o ator no papel do Bruce Lee. As lutas são horrorosas, assim. O Bruno traz essa imagem aí do fundo, assim, é um golpezinho ou outro num filme de 1h40 que não, né? Assim, ali, o Bruce Lee tá ali. Não, eu prefiro, vê só, eu não tô falando do que eu gosto, tá? Eu realmente prefiro, você falou Jack Chan, pra mim eu prefiro muito, muito mais o Jack Chan do que Bruce Lee. Isso aí, se eu gosto das cenas de luta de Bruce Lee, nesse filme especificamente, acho ok, não acho ruim não, acho legal, mas também não acho extraordinário. Eu tô tentando fazer uma análise aqui da questão do que o filme se propõe, entendeu? Do que é que o filme tá pensando em relação aos fãs, é tanto que fez sucesso o filme. Eles conseguiram o resultado que eles queriam. E o que é que os fãs de Bruce Lee esperavam? Os fãs de Bruce Lee esperavam ver o Bruce Lee lutando. Independente da concha de retalho que é feito o filme. Independente. Claro, mas a régua do público, em geral, é muito baixa. Isso sempre foi assim. Infelizmente. A gente está vivendo uma crise de Hollywood com um monte de bobagem que saiu, porque a régua é baixa, né? Nesse caso, eu acho que a régua é ainda mais baixa, porque existe um elemento a mais aí, que é o elemento do fanatismo. As pessoas são fãs e aí dane-se. Só quer ver porrada. É muito parecido, e vale até a pena a gente fazer essa comparação com o fenômeno dos filmes de super-herói, que os caras só querem ver qualquer coisa, mas querem ver o Batman, o Superman. É claro que hoje em dia tem sido um pouco mais exigente, né? Mas no começo, não, cara. No começo é qualquer coisa. Eu só quero ver a homenagem lá. Eu quero ver o fanservice. Mas a gente critica também, pô. Não, eu acho... Eu vê só, calma. Eu não tô elogiando isso não, tá? Tô fazendo um apanhado histórico do que é esse filme, do porquê que esse filme existe.
Se é bom ou ruim, eu acho que é ruim, é uma contra-homenagem, como você falou, eu concordo. Eu acho que... Eu nem acho que era uma tentativa de fazer homenagem. Tem um filme que eu vou citar aqui no final, para a indicação, eu acho que esse filme é uma homenagem ao Bruce Lee. Eu vou falar um pouquinho dele mais tarde. Mas aqui não é homenagem, aqui é pura exploração mercadológica da imagem de uma pessoa que morreu, e por causa da morte dele, ele já era muito famoso, mas a morte expandiu ainda mais a fama. Isso acontece com diversos segmentos, né? Artistas que morrem no setor da música e viram fenômenos logo depois que morrem, e se explora isso até o fim. Eu vou seguir aí o que o Eupídio falou, eu vou assistir os outros filmes dele, porque esse aqui realmente, assim, não vale a pena. Se a gente está falando de Bruce Lee, não é um filme de Bruce Lee, velho. Exato. Não, aí sim. Aí só para eu concluir, justamente em cima da fala de Cid, aí eu concordo. É um filme que a gente fala muito aqui da técnica, né, de tentar fugir um pouco do tecnicismo, e que o tecnicismo abordar um filme a partir do seu tecnicismo, é abordar a partir de certos paradigmas que não vale muito a pena a gente tentar encontrar esses paradigmas, porque na arte não existe paradigma. Mas tem coisa que a gente sente, né? Que a técnica, e aí no caso aqui a técnica da montagem, é extremamente problemático. A imagem de um rosto colado, e claramente colado, tudo bem, na época era mais rudimentar a questão, mas parece feito em Paint, pior do que se fizesse em Paint, porque o rosto ele está parado, a imagem está em movimento, mas é uma foto de Bruce Lee. Isso já tira o cara do filme, sabe? Os fãs, talvez, como eu falei aqui, dane-se para isso, não tá nem aí, não liga para isso no filme, mas para quem não é fã, para quem tá assistindo, principalmente agora em 2025, isso já tira. Então, eu tô citando esse aspecto para vários outros aspectos do filme que, tecnicamente, é tão baixo nível que tira a gente do filme, né? E aí eu já queria passar para Bruno também, falar um pouquinho. É difícil dizer se eu concordo com o Cid ou com o Hugo, porque eu não acho que o que vocês falaram necessariamente conflitam, né? Exato. Porque eu concordo com o Hugo quando ele fala que é apenas uma exploração mercadológica, e assim, eu levaria isso de uma forma até mais extrema. É só isso que o filme tem. Eu falaria isso, levaria de uma forma extrema. Mas eu penso que se o filme ele já foi as demais cenas refeitas por outros atores, isso poderia ter sido melhor trabalhado e melhor elaborado, justamente porque não dependia da presença do Bruce Lee. Diferente seria se você fizesse o filme só com o que o Bruce Lee já fez, sem essa alternativa de estar inserindo cenas, né? E aí eu discordo do Hugo quando ele fala que a régua é muito baixa, mas eu não consigo comparar com a questão do filme de herói, porque, como eu vou falar, o filme de herói, desse ponto de vista da preocupação com o público, da construção da narrativa, do envolvimento, são trabalhos espetaculares, fruto de um trabalho que é coletivo, que é espetacular. A gente pode falar de um esvaziamento conceitual, esvaziamento estético, mas do ponto de vista técnico, narrativo, e queria uma palavra a mais, são produções muito coesas, muito coerentes, e esse senso de bilheteria que é muito mais apurado impulsiona um trabalho mais zeloso, mais cuidadoso. A gente não está falando aqui da qualidade artística e do potencial artístico dessas obras. Aqui não. É tipo, vamos utilizar o menos possível para conseguir lançar alguma coisa para ganhar o máximo possível, e a partir daí não ter mais compromisso nenhum, porque ele já está morto mesmo. A gente não vai ter que fazer um segundo trabalho, não vai ter uma segunda oportunidade de explorar financeiramente a imagem dele. Os heróis são ativos para sempre. Chris Evans, Robert Downey Jr. e tudo. Eles têm que manter relações com o público. Tenho 2. Eternamente. Eupídio, me falei sobre o 2. Eu dei minha estrela pro 2. Não, mas calma, só para eu responder, Bruno, aqui. Eu não tô fazendo uma comparação dos dois filmes e nem dos dois contextos. Sei que você não fez, só mostrando, sei que você entende essas só mostrando que a régua é baixa. Mas eu situo essas duas discussões em campos muito diferentes. E sei que você também não encara da mesma forma, mas eu tô falando isso mais pra pessoa que tá em casa ouvindo isso e talvez tenha entendido diferente do que eu sei que você falou. Importante esclarecer. Eu quero só dizer que
que eu citei quando ele falou que a régua era muito baixa, eu falo que geralmente a régua é baixa. Dados contextos distintos, as réguas elas são distintas também. Eu acho que falar. Esse foi um dos piores filmes que eu assisti no ano, velho. Sinceramente, foi. Não, eu não tenho dúvida. Mas olha, a gente não pode ignorar que esse filme fez sucesso. Os caras atingiram o objetivo dele. Esse é o meu ponto. Eu só tô querendo olhar para o que é esse filme. Entendeu? A gente não pode olhar esse filme como uma homenagem. Esse filme não é, de fato, uma homenagem. E é importante porque a gente está fazendo aqui uma homenagem a Bruce Lee e está fazendo um filme que é, para mim, contra a homenagem dele, né? Porque muitas pessoas podem ver, não, um filme póstumo do Bruce Lee e tal, mas é um filme póstumo com a visão de exploração da imagem sem se preocupar com tal imagem que eles estão construindo dentro do filme, porque, felizmente... claro, o cara que assiste o filme, esse tipo de filme, bota um pouco na conta do Bruce Lee, pô. Mas é o filme do Bruce Lee, velho. E é ruim, felizmente. Para além dessa vulgarização da imagem do Bruce Lee nesse filme, o favor da preocupação do diretor, você percebe que o diretor não tem preocupação nenhuma, porque é o seguinte, ele vai utilizar um tempo cronológico ali no filme, onde, sei lá, é 8 da noite, né? E eles falam assim, que o Bruce Lee, o Billy Lowe vai ter que responder até 6 da manhã. Os caras vão lá bater no Bruce Lee 3 vezes nesse intervalo de tempo, para lembrar ele que até 6 da manhã o cara tem que ligar para dizer que ele vai assinar o acordo lá com o sindicato, né? Que é um sindicato que é mafioso. O filme, assim, não tem pé nem cabeça, velho. Não tem pé nem cabeça, assim, mesmo. Eu acho que ele leva até o extremo. Do nada no filme, né, que tem essa questão da metalinguagem lá, que inclusive esse meio ar de presságio, quando o personagem do Bruce Lee tá lá encenando o filme, que toma um tiro, só tem chinês com arma na mão. Aí, de repente, tá lá um italianão com a pistola, né? Tá todo mundo em pé, mas ele tá sentado, ele que dá o tiro. Assim, é um filme de novo, é um filme sem pé nem cabeça, assim, que o diretor vai colocando mesmo cena, assim, vai gravando e vai deixando, não, mas esse aqui a gente bota depois, esse aqui a gente vai botar antes, isso aqui a gente bota depois, e vamos embora. E eu acho que talvez é isso, né? Acredite muito que a imagem do Bruce Lee, por si só, vai fazer sucesso, e como vocês estão dizendo aí, fez. Sim, sorte. E chamar aqui... Bruce Lee com Bruce Lee, vai bem distante desse, velho. Vai bem distante mesmo. É isso aí. Eu pedi aqui, eu cortei um pouquinho, Cid, que deu uma travada aqui no final do teu áudio, mas deu para ouvir boa parte, né? Mas chamar só eu pedi para falar um pouquinho também sobre o filme, e depois a gente ir para as indicações. Eu pedi que começou dizendo que gosta muito das cenas finais, mas eu quero ouvir ele depois de toda essa discussão aí, fazendo todo esse apanhado geral da nossa opinião. Eu continuo gostando das cenas finais. Ao contrário de vocês, eu não tenho nada contra o Jet Li, nem contra o Jack Chan, mas eu me formei em termos de artes marciais com a figura do Bruce Lee, principalmente por causa da Operação Dragão. Eu acho que aqui nós temos maneiras de fazer cinema que são muito específicas, né? O cinema de artes marciais dos anos 70, final dos anos 70 e dos anos 80, merece respeito pelo seu papel enquanto produção cinematográfica. O Jogo da Morte, para mim, está dentro daquela categoria que o nosso líder maior, Tarcísio, fala. Esse é um filme de estudo. É um filme que você assiste porque você tem que estudar o que foi feito. Eu não concordo com o que foi feito no filme. É um produto mercadológico. Isso é uma coisa do filme considerado um produto mercadológico. Você tem um filme que custou menos de $1 milhão e rendeu 90, você vai tentar sugar isso de todas as formas possíveis. E, obviamente, você vai usar esse artifício. O Bruce Lee é um dos grandes nomes do cinema de artes marciais. Talvez hoje ele não agrade, porque hoje você tem uma série de efeitos que o Wang Lee faz, o Zhang Yimou faz, e eu estou pegando só os caras mais conhecidos que fazem isso. O próprio Jack Chan faz isso. Mas o Bruce Lee tem uma cinética, tem uma energia que está no momento em que ele aparece, que para mim funciona. Agora,
é aquela mesma questão. Existem pessoas que amam o Bruce Lee. É uma coisa impressionante. Existe uma Bruce Lee mania que chegou no Brasil e que durou até o final dos anos 90, que era impressionante. Existem produtoras, a famosa China Video. A China Video ganhou muito dinheiro com esses filmes do Bruce Lee. E não são filmes bons. O único filme do Bruce Lee que realmente você pode dizer que é um filme bom é Operação Dragão. Operação Dragão tem uma história, Operação Dragão tem vários personagens, Operação Dragão, o Robert Klause está trabalhando muito bem com os recursos que deram a ele, mas, de novo, nós estamos falando de um filme de 1973. O Exorcista é um filme de 1973 que sobrevive. Operação Dragão é um filme de 1973 que, para mim, como alguém que gosta de filmes de artes marciais, sobrevive. Agora, ele é melhor do que o Grande Mestre do Wong Kar-wai com o Jet Li? Não. Bom, primeiro porque o Wong Kar-wai é um diretor muito melhor do que o Robert Klause, né? O Robert Klause, é só você ver a filmografia do Robert Klause. O Robert Klause tem um filme que um grupo de pessoas vai para uma ilha e são atacados por cães que foram abandonados nessa ilha e se tornaram cães selvagens. Gente, isso é... Ele tem um filme que chama Ginkata, que é uma mistura de artes marciais com ginástica acrobática olímpica, que é uma outra coisa que só poderia ser feito naqueles filmes que vão acabar chegando nas locadoras de vídeo. Então, quando você assiste o Jogo da Morte, é um filme que você assiste para estudar, igual você assiste um filme do Bellatar para estudar. Correto? Não, eu sei, de repente alguém que ama Santa Tango. Sei lá, pode ser que aqui tem alguém que assistiu o Santa Tango como seriado de TV. O pior que tem gente que então, gosta de... mas tem filme que a gente assiste pelo estudo, É isso. Eu não tenho nada contra filmes trash. Assisto vários filmes trash. Eu tenho o fato de ter trabalhado em locadora me levou a assistir vários filmes. Eu me lembro claramente o quanto que essas pessoas ali em 94, 95, 96 queriam o Operação Dragão e queriam o Operação Dragão 2, 3. O Jogo da Morte tem até uma parte 2, que acho que é uma coisa que foi feita lá nos anos 80, que esse eu nunca cheguei a assistir, não pretendo sequer assistir, que aí a coisa já não tem nem fingimento com Bruce Lee. Aí já é uma outra coisa, nem me lembro quem dirigiu, não sei nem se foi o Robert Klause, né? Não. Mas isso é um filme para nos mostrar como funciona a engrenagem do cinema. Sim, perfeito. Nós não vamos falar aqui de um cara igual o Jesus Franco, por exemplo, que fez aqueles Nunsploitation, aqueles filmes de freiras na Espanha franquista, filmes de terror com freiras e vampiras, e que, de repente, o grande lance era que essas freiras e essas vampiras iam aparecer peladas, correndo para lá e para cá no meio da cena. Então, são essas variações do cinema. O Jogo da Morte é um filme que tem que ser estudado dentro dessa ideia. É um necrofilme. Isso é a necroarte. E é um produto absolutamente industrial, gente. É isso, é indústria. Cinema é indústria também. Então, é isso. Agora... Eu acho que os filmes de arte de heróis são muito mais evoluídos, principalmente a partir do momento em que a Marvel cria um modelo. E os novos filmes de artes marciais também funcionam assim. Agora, um ator cinético igual Bruce Lee, você não encontra. Ele tem uma energia, essa energia está muito presente. E no final do Jogo da Morte, o que salva é justamente isso, essa energia. É o olhar, é os maneirismos, é uma coisa que pode fazer você rir, mas existe uma fascinação. É a coisa do ídolo, né, gente? Tem pessoas que ficam debaixo de chuva na praia de Copacabana, a 3 quilômetros do palco, para falar que viram Lady Gaga ou que viram Madonna. Não adianta para mim não, tá? Eu não fui, só para deixar claro. É o fã, então esse é um filme... Agora, esse filme é um desrespeito aos próprios fãs. Sim. Esse filme é um desrespeito aos próprios fãs. Porque, inclusive, eles mostram a cena do enterro do Bruce Lee verdadeira. Eles filmaram aquelas cenas. Aquelas cenas do enterro são reais. Então, é uma coisa muito, muito grotesca. É muito grotesco, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é cinema, porque cinema também é grotesco. Sim. Quem assistiu um Serbia Movie
ou assisti um filme daquele doido alemão lá, que até é psiquiatra, Marion Dota, vai perceber isso, né? Cinema tem uma coisa do grotesco, o absurdo, o horror, que muitas vezes não é o horror do monstro, né? Então esse filme se justifica por isso. Até onde você consegue chegar. E o filme fez dinheiro, ele custou $1 milhão e rendeu 30. Ele rendeu 30 vezes o seu valor. Eu não desgosto totalmente do filme, porque as cenas de luta de Bruce Lee não é que eu mais gosto, mas eu ainda aprecio. Ainda aprecio algumas coisas que é feita ali, mas eu também eu concordo com o Pedro quando fala que é um desrespeito aos fãs, mas eu acho que é um desrespeito ao próprio Bruce Lee, né? Quando você tem essa intenção de apenas explorar a imagem e não tem nenhum cuidado com como você vai demonstrar essa imagem, você acaba, infelizmente, desrespeitando aquela imagem que você quer passar, não é isso? Vamos para as indicações, então? A indicação é um filme de artes marciais. Eu quero começar, então, com Cid Vasconcelos, que a internet dele tá boa agora, então vamos aproveitar a revelação. Exatamente. Vamos ver. Então, assim, eu comecei dizendo, né? Eu terminei dizendo lá na minha última fala que esse filme quem quer assistir um filme do Bruce Lee, esse filme está bem longe, né? De um filme com Bruce Lee. De fato, eu vou atrás, eu vou fazer isso comigo, de ir atrás dos filmes com Bruce Lee enquanto ele ainda era vivo. E, assim, minha indicação vai de um filme que virou uma franquia que se chamava American Ninja, né? Que aqui no Brasil ficou Guerreiro Americano, de um filme de 1985, com o ator Michael Dudikoff, né? Que American Ninja, na verdade, era para ser estrelado por Chuck Norris, que não aceitou o papel, e aí a turma lá teve que ir atrás de outro ator e escalou o Michael Dudikoff. E, assim, eu cresci assistindo esse filme diversas vezes. Eu ia na locadora e pegava esse filme novamente. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e as outras variações de pequenos ninjas, os três ninjas, os irmãos ninjas. Era um filme realmente, era um tipo de filme, enquanto eu era ali criança e pré-adolescente, eu gostava muito de assistir. Então, a minha indicação é esse, Guerreiro Americano, American Ninja, de 1985. Bruno Barros, qual é a tua indicação? Bom, no off, né, eu comentei que eu iria na obviedade Matrix, né, mas eu vou fugir um pouco disso aí. O Pidio falou, né, sobre... Na verdade, acho que todo mundo falou, né, sobre essa relação da imagem do Bruce Lee. Eu acho que muitas pessoas, principalmente mais novas, têm do Bruce Lee, não é nem tanto em relação aos filmes, né? Eu acho que outras obras contribuíram para essa questão da ressignificação do ícone, né? Eu acho que quem já jogou Tekken também sabe que tem um personagem baseado no Bruce Lee, assim, representado de uma maneira até mais séria, né? Tem uns gritinhos, mas pela própria lógica do jogo, pelo como ele é inserido na dinâmica do jogo, é levado um pouco mais a sério. Tem a homenagem no Quentin Tarantino, a partir de uma personagem feminina, mas eu acho que, assim, pelo menos o Bruce Lee não é refém dessa imagem que esses filmes construíram em torno dele, né? Isso eu acho um negócio interessante, assim. Tanto que, para mim, foi uma quebra de expectativa assistir, de fato, os filmes do Bruce Lee. Eu fui esperando uma coisa completamente diferente. E aí, pensando na indicação, né? Eu acho que eu vou indicar um filme que tem um pouco dessa relação de tudo isso que a gente comentou, também do absurdo, só que é um filme conscientemente trash, né? É um trash de verdade, legítimo. E a gente falando do filme, também vou pegar o gancho, né? Da Tremembé, a série que está em evidência, então, também é sobre uma pessoa que vai presa, tem que sobreviver no presídio, tem que conviver com os outros presos. Mas não é um homem comum, é um homem com poderes, com uma força sobrenatural. E realmente destrói seus inimigos com um soco, com seus golpes. E tem um grafismo nisso, né? Pense de fato, acho que o YouTube não tem uma censura como no Instagram, mas de uma dilaceração generalizada dos seus inimigos. O filme é Rikyo, a história de Rikyo, de 1991. É um trash de artes marciais, é comédia, é o famoso,
o absurdo que o Elpidio, o grotesco que o Elpidio mencionou. E isso aí tudo misturado, uma salada ali meio consciente de tudo isso. E tem essa questão também da gamificação, né? Dessa progressão dos inimigos, tem a questão das gangues e tudo mais. Tô indicando mais para fugir da obviedade de Matrix, mas também por um filme que, assim, para mim é muito fora da casinha. Eu vi acidentalmente, achei um negócio pavoroso, mas também com o tempo aprendi a ressignificar e vale a indicação por fugir. Assim, artes marciais eu já acho que já dá um pouco fora do mainstream, pelo menos quando a gente fala de mainstream, pensando no filme americano e no cinema de arte europeu, mas acho que isso foge ainda mais do mainstream. A história de Rikyo, 1991, disponível na versão dublada aí em qualquer site de hospedagem de vídeos aí, o Demolition, YouTube e tudo mais. Elpidio? Eu tô tentando encontrar esses filmes que vocês estão falando aqui, mas tá difícil. Ó, eu vou numa cinebiografia do Bruce Lee, chamada Dragão, a história do Bruce Lee, dirigido pelo Rob Corren, que é o cara que criou, né, o Velozes e Furiosos, o primeiro Velozes e Furiosos é do Corren, um diretor B do cinema B dos Estados Unidos, que fez alguns filmezinhos muito simpáticos, e aqui ele chama o Jason Scott Lee, que não tem parentesco com o Bruce Lee, mas é um ator asiático, né, de origem asiática, para fazer o papel do Bruce Lee. É um filme muito respeitoso em relação ao que foi a história, a realidade do verdadeiro Bruce Lee. Ele fala sobre o processo de chegada nos Estados Unidos, construção das academias, sucesso nesse mundo das artes marciais, a gravação do Operação Dragão, né, no topo, e depois a morte. É um filme muito respeitoso, ele foi lançado em vídeo pela SIC Video, ele é de 1993, eu vi no cinema, as poucas sessões que tiveram do filme, e depois ajudei a alugá-lo e vendê-lo muito pela SIC. Uma bela homenagem. O Jason Scott Lee ele encarnou muito essa figura desse ator de origem asiática ou asiático que periodicamente aparece. O Jason Scott Lee, o Mark Dacascos, aquele pessoal da Tailândia, né? O próprio pessoal de Hong Kong, o Jet Li, o Jack Chan, né? Todos esses caras, periodicamente, sempre tem um momento em que eles se destacam. Então é esse daí, é o Dragão, a história de Bruce Lee. É isso aí. Eu vou indicar, então, um filme de Jack Chan. Eu ia indicar um filme, e eu também voltei atrás, assim como o Bruno, né? Eu ia indicar um filme chamado No Retreat, No Surrender, que é de 1986, pela homenagem que é feita a Bruce Lee ali. Então, eu tô devendo falar sobre esse filme rapidinho, só porque eu falei no começo que aqui um menino, ele tenta proteger o seu dojo de uma máfia que quer invadir vários dojos no mundo, e esse garoto precisa treinar para enfrentar o vilão, que é protagonizado por Jean-Claude Van Damme, que faz um soviético. E aí ele se inspira muito em Bruce Lee, até que ele tem um encontro com esse mestre, que é interpretado por Kim Tai-jong, ou Kim Tai-shun, e ele encontra esse Bruce Lee como se fosse uma espécie de visão desse cara, né? Bruce Lee aparece como se fosse uma visão e treina com ele. Então, em vários momentos, está treinando ele lá com o dublê de Bruce Lee, e aí a gente vê que ele está treinando sozinho, na verdade é mais uma inspiração, né? E por curiosidade, esse dublê, o Kim Tai-jong, é o cara que faz o Bruce Lee nesse filme aqui, no filme que a gente está debatendo, no Jogo da Morte, né? E faz o Bruce Lee também no Jogo da Morte 2. Mas ali sim, é uma homenagem. Ali ele não está se aproveitando da imagem de Bruce Lee para vender o filme. Ele é muito claro que o Bruce Lee ali não existe de verdade e que ele aparece em pouquíssimas cenas, mais como uma inspiração, né? Então fica aí a dica. O problema desse filme é que ele é extremamente anticomunista, daquela forma mais baixa e rasteira possível. Então eu vou mudar minha indicação para Jack Chan, para o filme Who Am I? Quem sou eu, né? A gente falou de Jack Chan aqui um pouquinho, e esse filme é um filme até
O filme até relativamente novo, né? Tem outros filmes de Jack Chan que eu gosto muito dos anos 70 e dos anos 80, esse aqui já é no final dos anos 90, de 98, Police mas é um Story fantástico, grandíssimo filme. Police Story também, eu queria fugir um pouquinho do óbvio, então vou deixar aqui o Who Am I, que ainda é um pouquinho muito famoso, do óbvio para um filme dirigido por Jack Chan, tá? Acho que esse é o mais famoso do Jack Chan que ele dirigiu, é o Police Story. Esse aqui não é tão famoso, até porque ele dirige junto com o Ben Chan-wook-sin, mas é fantástico, como fã de Jack Chan, assim, vou indicar qualquer filme dele, mas esse aqui, como eu assisti recentemente e gostei muito, tá aqui para vocês. Quem Sou Eu, de 1998, né? Alguém viu aí, para mim, onde é que tá esse filme? Quem Sou Eu, só com Jack Sparrow e sua galera. A história de Rick, né? Para encerrar aqui, eu tenho uma história sobre esse filme. Esse filme, eu fiz uma concha de retalho, né? Para poder assistir. Eu encontrei uma versão com o idioma original desse filme e uma versão com o idioma em inglês, dublado em inglês. E aí eu precisei... A versão em inglês estava com áudio muito... Aliás, com a imagem muito boa, e a versão original estava com a imagem muito ruim, né? Então eu tive que tirar o áudio de um, colocar no outro, sincronizar, e fiz um filme só. Então, se vocês quiserem, é só falar lá no nosso Instagram, no direct, que eu disponibilizo essa versão que eu consegui fazer. Beleza, gente? Então tem essa versão aí que o Hugo gentilmente... Porque tá, até no Jack Sparrow é difícil encontrar, tá? Esse aí é difícil encontrar, infelizmente. Os filmes do Jack Chan não são tão fáceis de encontrar, né? Teve um momento que ele estourou e apareciam todos os filmes dele, mas depois sumiram, né? Até porque uma boa parte deles também não são grandes filmes, tirando a energia cinética do Jack Chan, que ele consegue reproduzir e, de certa forma, até ter essa energia como o Bruce Lee tinha, né? Então, talvez aí se explique o grande sucesso. E antes que falem, acuse a gente de estar indicando Jack Chan numa homenagem a Bruce Lee, deixar claro que Jack Chan é fruto também dessa popularização que começou lá com o Bruce Lee, né? Então, não existe essa rivalidade entre Jack Chan e Bruce Lee. Só o legado vive através do outro também. Exato, só na cabeça de alguns fãs. Um pouco mais... Enfim. E a gente sabe que o grande nome desse negócio todo é o Sr. Miyagi, né? Então, a gente não podemos nunca esquecer essa figura tão importante, né? Bom, Dragão, a história de Bruce Lee só para alugar, e vocês sabem onde, né? Amazon, Google, claro. American Ninja, a mesma coisa, Amazon, Google, claro. Ele está disponível no stream da MGM. O stream da MGM ele funciona dentro do marketplace do Amazon, do Amazon Prime, né? Inclusive o Prime, né? O Amazon é dono da MGM, né? E o Rick, a história de Rick, no YouTube, rodando aí por esses canais alternativos que aparecem em som, né? E Quem Sou Eu, só com o direct do Clube do Filme. Exatamente. Então, a gente vai encerrando aqui mais um Clube dos Quatro, e dessa vez em homenagem ao Bruce Lee. Eu fico aqui, me despeço de vocês, mas já agradecendo a todo mundo que assistiu, que curtiu. Não, se você ainda não curtiu até então, curta aí o vídeo, deixe seu like, compartilhe com a galera e siga também nossa página no Instagram e no TikTok, @Clube do Filme, bem como visite o nosso portal clubedofilme.com.br. Muito obrigado, Cid, Bruno e Eupídio. A gente se vê na próxima. Que nasce Bacurau é o quê? E o menino fala, é gente. Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito de fato. Mas você tá falando desse voo do vampiro, ele vai aos poucos trazendo... Esse momento, esse terceiro momento da pizza, né?